Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. Toto Wolff ainda é o cara para chefiar a Mercedes? Horner questiona a liderança de Toto Wolff na Mercedes e avisa, está sentindo a pressão. E olha que o chefão da Red Bull não é o único. Wolff se tornou chefe da Mercedes em 2014, substituindo Ross Brown e, claro, colheu os frutos de ser campeão com o time logo no primeiro ano. E dali, a Mercedes iniciou uma verdadeira era na Fórmula 1, que até hoje não foi alcançada por nenhuma equipe. Títulos, vitórias, recordes e mais recordes, que muitos afirmaram que jamais seriam batidos. Mas o dirigente austríaco não era uma unanimidade. Alguns anos depois da sua saída, Ross Brown fez algumas declarações bem fortes, afirmando que deixou o time porque não conseguiu trabalhar com pessoas em quem não confiava, citando diretamente Toto Wolff e a lenda do automobilismo, Niki Lauda. No começo de 2013, eu descobri que Paddy Lowe foi contratado pelo time, tendo assinado contrato diretamente em Stuttgart, sede da Mercedes na Alemanha. Quando confrontei Toto e Niki, eles culparam um ao outro, e eu os encontrei para saber o que estava acontecendo, e eles ficavam apontando o dedo um para o outro. Eu não podia confiar em gente assim. Então, eu não vi futuro a não ser que me dispusesse a ir para uma guerra para removê-los do time. Não consegui ver futuro com pessoas em quem eu não podia confiar. Wolff assumiu a chefia da Mercedes em 2014, como dissemos há pouco, e colheu os frutos de ter de cara um carro dominante nas mãos e o piloto certo trazido por Niki Lauda, que foi o responsável pela contratação de Lewis Hamilton junto à McLaren no final de 2012. E surfou na onda desde então, isso até pelo menos o ano de 2021, quando a Red Bull finalmente trouxe a batalha entre duas equipes de volta às pistas, no que podemos chamar de uma das melhores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1 e que acabou com a Mercedes campeã de construtores, mas com Max Verstappen levando o título de pilotos num final que até hoje é motivo de muita discussão. Até aquela temporada 2021, Wolff teve de fazer muitos ajustes, mas os regulamentos estáveis e um motor quase inalcançável garantiram a estabilidade da equipe na ponta, mas a derrota na última corrida, justamente no ano que antecedeu o que Adrian Newey chamou de maior mudança de regulamento dos últimos 40 anos na Fórmula 1, parecem ter tirado o Wolff dos trilhos. Ted Kravitz, especialista em Fórmula 1 pela Sky Sports, foi o primeiro a questionar o estilo de liderança de Wolff, criticando a forma como, após ter aprovado o W14 e mantido a ideia do zero sidepod por mais um ano, mesmo com uma temporada 2023 que podemos chamar de desastrosa para os padrões da Mercedes, o chefão pediu para jogar tudo fora e começar do zero após apenas uma classificação. Não sabemos realmente porque ele aprovou a irmã do carro ruim, que foi como Lewis Hamilton descreveu. O W14 era irmão do W13 e ambos não eram bons carros. Toto deve ter aprovado. Como líder, ele poderia ter dito, discordo, vamos com o conceito da Red Bull. Ele aprovou e então, depois daquela primeira sessão de classificação, lembro-me vividamente da entrevista. Saiu tão fortemente que fiquei surpreso quando ele disse isso. E ele disse que este carro é fraco, este carro é ruim. Isso foi depois da primeira classificação para a primeira corrida. Mas não parou por aí. Christian Horner vai além e afirma que Toto Wolff é fraco mentalmente. Horner disse em entrevista que respeita o que Wolff conquistou, mas que jamais seria seu amigo, pois eles são concorrentes. E o chefe da Red Bull acredita que sua equipe tem que saber que esse é o nível de competição dentro da Fórmula 1. O dirigente inglês acredita ter jogado Wolff nas cordas em 2021 e que essa pressão é o que está colocando a Mercedes para
para baixo. Qualquer esporte é um jogo mental e quando você vê seu colega perdendo o controle e quebrando um conjunto de fones de ouvido, você pensa, ok, ele está sentindo a pressão e se ele está sentindo a pressão, todos ao seu redor estão sentindo a pressão, porque a pressão começa de cima. Eu jamais teria feito isso. Amante do esporte, será que Toto Wolff, que chefiou a Mercedes em 8 títulos de construtores consecutivos, está sentindo o fato de não ter mais a equipe que comandava o grid? A Mercedes passou pelos primeiros 2 anos dos regulamentos de efeito solo completamente perdida, sem saber o que estava errado com seus carros, e promete uma verdadeira revolução com o W15, o mesmo que foi prometido no início do ano passado, mas os resultados não apareceram. Será que a Mercedes acerta dessa vez? E para você, Toto Wolff sentiu a pressão? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem pro Sports 4!